Fala galera, tudo bem com vocês? Iniciando o novo trimestre do contexto bíblico. E se começou o trimestre novo do contexto bíblico, tem lição nova do Comunidade Plus. Você tem acompanhado? Se está começando agora, olha, já perdeu metade da vida, vai olhar os anteriores. Bom, a gente começou o tema e o tema é top, vamos falar sobre o sábado. Vem com a gente! Quando a gente fala do sábado, não tem como não relacionar com o nosso nome. Afinal de contas, nós somos adventistas do sétimo dia. O sábado faz parte da nossa identidade. É isso aí. Quando a igreja começou a sua formulação de doutrinas, a história nos conta que, enquanto se falava da volta de Jesus, se estudava os sinais e tantas outras coisas, chega um personagem que foi determinante, chamado Raquel Oakes. E ela diz assim, olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Ela era uma batista do sétimo dia e ela diz assim, mas falta o sábado. Esse despertamento aconteceu e a doutrina foi desenvolvida. Falar sobre o sábado é falar de bênção. Falar sobre o sábado é falar daquilo que Deus tem de melhor para nós. É tão bom saber que onde quer que você esteja, onde quer que você, seja país, seja casa, seja no mato, até mesmo dentro da igreja, inclusive dentro da igreja, você está sendo abençoado. Queria trazer você para a Bíblia aqui agora. Vamos ler um pouquinho? Salmo 14, verso 1. Olha só que interessante. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Você já parou para pensar que existem muitos ateus? Aliás, não só existem ateus declarados, tem muita gente que se diz cristã e que na verdade já passou pela cabeça a dúvida, será que Deus está lá mesmo? Será que foi Ele que criou todas essas coisas? Mas no meu coração, já convencido e convertido pelo Espírito Santo, não há nenhuma dúvida de que Deus criou todas as coisas, de que Ele existe e que foi através das mãos dEle que tudo isso que a gente vê e conhece foi criado. Às vezes fico pensando assim, como é possível alguém não acreditar? Algum tempo atrás viajei com um camarada dentro de um avião. Só para você ter uma ideia, não é? Turbulência é algo que acontece em quase todo voo, mas esse foi marcante, foi o pior de todos. Me lembro de quando o avião começou a tremer, as malas começaram a cair. Os bagageiros que hoje são de cima para baixo eram ao contrário, e as portas se abriram e malas começaram a cair. Muita gente teve medo, havia gente dizendo o seguinte, inclusive, acho que o avião vai cair, muita gente preocupada. Do meu lado tinha um cara sentado. Quando ele me viu lendo a Bíblia, a primeira coisa que ele disse você é um tapado mesmo, aliás, todos os cristãos são. Porque, afinal de contas, a Bíblia nada mais é do que um aglomerado de escritos que inventaram utopia. Na verdade, a gente fica pensando que cristão, a gente pode usar essa palavra, ele usou isso para mim, são palhaços. Às vezes se encontram no próprio picadeiro, rindo de si mesmos. É assim que as pessoas acabam pensando. Mas me lembro muito bem que quando o avião começou a tremer, depois ele fala 2 horas na minha cabeça, foi para mim, pegando no meu braço, que ele pediu para eu orar para Deus salvar a vida dele. Pois é. Bom, o fato é que nós não vamos falar muito sobre criacionismo, embora o sábado seja a coroa da criação, nós sabemos que o sábado foi dado de presente para nós, como descanso. Eu queria, na verdade, trazer você a uma outra reflexão, nesse mesmo verso, só que agora numa versão diferente. Você lembra de uma Bíblia que a gente tinha? A Bíblia Jovem Amigo, foi a primeira Bíblia jovem que eu peguei na minha mão. Não sei se foi a primeira da história, mas ela tinha uma versão que ainda hoje pode ser encontrada, nova tradução na linguagem de hoje. Esse mesmo Salmo 14, verso 1, ele começa assim, os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância. É o mesmo verso? É o mesmo verso, mas você consegue reparar também a nuance diferente? Como dá um detalhe, um que a mais. Enquanto essa versão aqui da minha Bíblia Caleb, a NVI diz o insensato no seu coração, não há Deus. A nova tradução na linguagem de hoje, ela acaba dizendo, olha, os tolos pensam assim, a ideia parece que Deus existe, mas para mim, ele não tem importância. Talvez você esteja pensando, eu quero te fazer uma pergunta, qual das duas condições faz parte da sua realidade? Você não acredita em Deus? Ou tem dito para ele que ele não tem importância? É em cima desse questionamento que nós vamos levar você agora e a sua comunidade
a debater um pouquinho. E talvez você esteja pensando assim, pastor, aqui na minha comunidade nenhum de nós aqui é ateu. Aliás, nem temos dito que Deus não tem importância. Será que não? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você se depara com as verdades desse livro e você escolhe não vivê-las, é exatamente isso que você está fazendo. Já ouviu um ditado que diz assim? Um ato vale mais do que 1000 palavras? É isso mesmo, jovem. Quando você sabe o que deve fazer e decide não fazer, é exatamente isso que você está dizendo. Olha para o céu, com a sua atitude, talvez não com a sua boca, e diz, olha Senhor, eu sei que a tua vontade está aqui, mas eu vou fazer do meu jeito, sabe por quê? Porque para mim o Senhor não tem importância. Eu quero convidar você nesse trimestre a meditar profundamente nas verdades, não só do sábado, mas nessa discussão que a gente vai levantar. Eu hoje estou levantando sozinho com você, mas no nosso próximo episódio, próxima semana, estou eu aqui com a minha comunidade para discutir um pouquinho com vocês a respeito desses temas incríveis que nós escrevemos para a gente meditar em cada um dos nossos pequenos grupos. Grande abraço, valeu!